Uma boa noite a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando aqui diretamente de Goiânia, aqui do centro de Goiânia, e hoje estamos retomando. Olá, Donizete, seja bem-vindo. Nós estamos retomando mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, a Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora. Uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Está aqui o panfleto, né, da igreja. Comunicamos mais uma vez que alguém que tirou esses panfletos aqui dos postes do centro de Goiânia, pedimos respeitosamente que não há necessidade de fazer isso. Nós estamos aqui com todo direito, como cada escola espiritualista, de trazer uma palavra de entendimento, de interpretação sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos cumprimentos, nosso respeito a todos os líderes religiosos que de uma forma ou de outra tenta trazer uma palavra de esclarecimento sobre o entendimento da vivência da fé segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós citamos aqui 1 Coríntios 3, 16, 18, onde diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez hoje vamos falar de um tema da Bíblia, de um tema de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz respeito a algo muito sério. O tema de hoje vai falar sobre falsos profetas, falsos cristos, e vamos ler com toda tranquilidade, basicamente duas leituras, Jeremias e uma leitura do Evangelho, para a gente tecer comentários, interpretações, entendimentos sobre esse tema. Quero dizer aos irmãos e irmãs que não há um planejamento prévio. Aqui nós pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé, nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos inspire a falar, a dizer o que a palavra de Deus que está aqui nos inspira em tempo real. Queremos também dizer que essa palavra ela fica no canal do YouTube sem edição, do jeito que está sendo trabalhado nesse instante. Então nós vamos ler uma passagem do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 15 até o 33. Jeremias, capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 33. Pedimos paciência aos irmãos e irmãs para ler essa palavra, para que a palavra de Deus, através de Jeremias, do profeta Jeremias, que falou para Deus como queria ser profeta se ele não sabia falar. Então Jeremias tinha problema e o Espírito de Deus deu ânimo, força, firmeza para Jeremias falar. Então vamos ler. Está em Jeremias capítulo 23. Boa noite.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conta o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, pensemos numa leitura muito profunda. Essa leitura é de arrepiar o cabelo, é de arrepiar o pescoço e a espinha.
Por quê? Porque nós estamos tratando aqui, antes de mais nada, antes do tema falsos profetas, falsos cristos, nós estamos tratando aqui de categorias que fazem parte, inclusive diretamente, da vida humana. Nós estamos tratando aqui de algo de suma importância para a saúde da pessoa humana. Nós estamos tratando aqui dos temas mentira, dos temas verdades. Nós estamos tratando aqui do tema falsidade. Então nós estamos tratando de situações que dizem respeito a categorias que podem promover diretamente a saúde das pessoas ou diretamente o adoecimento das pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do profeta Jeremias, ela vem trazer um ensinamento que serve não só para a compreensão da sustentação, da firmeza da fé cristã dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, mas esse assunto, esse tema, vem trazer esclarecimento para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso caráter, para a nossa saúde mental, emocional. Para a nossa saúde mental e emocional, sim, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui nós estamos falando de acordo com a inspiração, de acordo com as associações de ideias, de acordo com o que Deus vai tocando em nosso coração para trabalhar esse tema da noite de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, eu conheci e conheço pessoas que a categoria onde ela se encontra existencialmente falando, lamentavelmente, é de adoecimento mental. É de adoecimento, pois essa pessoa que eu estou me referindo, ela existe. Lógico que aqui eu vou resguardar o nome, mas vou trazer o fato para que possamos fazer uma reflexão sobre a seriedade e a profundidade do tema aqui trabalhado. Essa pessoa, ela mente tanto na vida dela, que chegou num momento onde ela não sabe mais se o que ela pensa, se o que ela diz é mentira ou é verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse instante começa a haver confusões na mente dessa pessoa. O pensamento dela começa a receber a dissonância entre o que ela diz e o que ela faz. O nível de mentira é tão profundo que chega a causar confusão, ilusão, delírios, comprometimento. A clareza do pensamento dela, a clareza da consciência dela, começa a ser comprometida pela própria ilusão que ela criou através de mentiras que se tornam rotineiras e que para essa pessoa vai levar ao adoecimento, porque ela passa a viver cada vez mais isoladamente, porque as pessoas que convivem com ela vão percebendo que aquilo não diz respeito à vida real. Nesse sentido, é que nós podemos compreender a mentira no nível de causar sofrimento e adoecimento, comprometimento, abatimento na personalidade dessa pessoa que precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico,
para que ela retome a realidade, a sua percepção volte a ser mais clara e assim um restabelecimento de sua saúde. Porque iniciamos essa palavra trazendo um exemplo forte, até certo ponto bem extremista, sobre a mentira, para poder a gente compreender a gravidade do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa leitura do profeta Jeremias, diz que nessa época aparecia profetas que dizia que tinha sonhos. Não há problema em ter sonhos. José do Egito tinha sonhos. O próprio José, companheiro de Maria, mãe de Jesus, teve sonhos. Então o sonhar é uma verdade, desde que não seja comprometido com a distorção dos nossos interesses egoístas, dos nossos interesses de tentar ludibriar a mensagem que chega através do exercício da fé em Deus, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, não é proibido sonhar. Na leitura de Jeremias 23, 15 e 33, diz o Senhor que os profetas estavam tendo sonhos mentirosos, e divulgando esses sonhos para interesse próprio. Em certa época, mais ou menos há 20 anos atrás, eu estava vivendo em determinado lugar do Brasil e soube que uma amiga minha havia se convertido. E ela estava muito aperreada das ideias, porque ela estava encantada ao mesmo tempo com a palavra de Cristo, a beleza, a fortaleza da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ela estava perturbada com umas pessoas que se apresentavam como cristãs, mas que estavam dizendo coisas que ela estava um pouco confusa. E eu fui lá. Chegando lá, essas pessoas estavam dizendo para ela que o diabo estava numas toalhas de mesa bonita que ela trouxe de Marrocos, porque lá tinha uns desenhos que era desenho, entre aspas, do mundo. Essas pessoas estavam dizendo também que as bonecas, que a filha dessa minha amiga brincavam, as bonecas chique, muito sofisticada, boneca que falava, chorava, cantava, também estava com um demônio dentro delas. E tantos objetos bonitos, de certo valor econômico, e que ela tinha que tirar esses objetos, porque era tudo seta do diabo. E aí eu perguntei para eles o que eles iam fazer. E eles disseram que iam levar para casa para fazer oração nesses instrumentos, nessas peças do diabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há várias formas da gente trazer o entendimento da palavra do profeta Jeremias aos dias de hoje. Por que estamos trazendo essa questão? Agora vamos falar da mentira, falamos do comportamento reprovado pela Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, desses irmãos, com todo respeito, se eles aprenderam assim, não é assim que a Igreja Revolucionária compreende a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, nós vamos agora trabalhar a palavra falsos profetas. Falsidade é falsear a realidade. Falsear a realidade é mentira? Aparentemente sim, mas quando a gente faz um mergulho, amém, igreja? Quando a gente faz um mergulho mais aprofundado,
meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente faz um mergulho mais aprofundado, particularmente em se tratando da seriedade que é o exercício da fé cristã, eu considero a falsidade pior que a mentira. Mas como assim? Vou explicar para os irmãos e para as irmãs o meu entendimento sobre essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Falsidade é falsear. Falsear é pior do que mentir. Diz uma história que o diabo saiu distribuindo meias verdades. Aí perguntou para ele o ajudante, mas por que distribuir meia verdade? E o ajudante disse que o diabo falou, porque a verdade é fácil de identificar. A mentira também. Uma pessoa cautelosa, ela não se deixa levar facilmente por uma mentira. E uma pessoa prudente, ela vai reconhecendo a verdade pelos seus frutos. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Perante a mentira, a própria palavra de Deus pede para a gente ter cautela. Perante a verdade, a prudência, a calma. Aquele que porta a verdade, ele não anda apressado, aperreado, porque não é dele tentar enganar. Agora, a meia-verdade é perigosíssima e ela está próxima da falsidade. A meia-verdade, ela é muito perigosa, porque muitas pessoas de boa fé, elas vão focar não no todo, mas elas vão focar na parte. Que parte que elas vão focar, meus irmãos e minhas irmãs? A parte da verdade, da meia-verdade. Olha que situação, porque o falso profeta, ele geralmente vai precisar de uma plateia, ele vai precisar muito da mídia para que ele ganhe os holofotes. Porque a partir da mídia, dos holofotes, é como se toda essa estratégia, toda essa logística ajudasse ao falso profeta se esconder da meia-verdade. E ele dá ênfase em seu discurso, em sua palavra, a parte da verdade que está na meia-verdade. Esse é o perigo do falsear a realidade. E por isso que o Cristo nos alertou para que a gente tivesse muito cuidado com os falsos profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, ora, se na empresa onde nós procuramos trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, o nosso sustento, uma das questões mais perigosas é a falsidade. E a falsidade, ela está presente em todas as instituições humanas. Porque a falsidade, ela não é a instituição, ela está dentro do coração da pessoa. Há muitos estudiosos que falam da relação com o poder. Me veio agora uma série, se eu não me engano, Senhor dos Anéis, onde tem um personagem que ele se transforma quando ele põe um anel na mão. Se eu não me engano, é Sméagol o nome dele. Então ele fica fascinado pelo poder do anel. Mexe com o coração dele. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nas instituições, nas relações de poder, não é novidade, a falsidade está lá dentro, tentando ludibriar, tentando construir narrativas
para influenciar decisões não democráticas, decisões que tenta tirar proveito próprio através da utilização dos meios, dos instrumentos que deveriam servir de luta, de proteção, de defesa da coletividade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, como falamos no início, amém? Que essas instâncias de verdade e mentira, elas estão ligadas diretamente com o estado de saúde, com o estado de adoecimento do ser humano e da coletividade. A falsidade, ela consegue ardilosamente destruir a união de pessoas, sobretudo pessoas que não têm cautela, pessoas que se deixam envolver por uma falácia, por uma narrativa aparentemente bonita, cheia de meia-verdade, mas que traz dentro de seu âmago o fel da covardia, o fel da deslealdade, o fel da falsidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até agora nós fizemos um apanhado da importância dessas categorias, verdade, mentira, falsidade, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações institucionais. Meus irmãos e minhas irmãs, em Mateus, capítulo 24, versículo 4, o próprio Jesus Cristo diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou repetir essa passagem, Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém, igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, como falamos no início, é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos, cautela, porque muitos virão em meu nome. Alguns ainda dirão: Eu sou o Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a muitos enganarão. Então, não enganarão a todos, amém? Mas enganarão a muitos. Esses muitos, meus irmãos, eu sinto agora em meu coração que nosso Senhor Jesus Cristo está falando para nós. Esses muitos somos nós. Por isso que Jesus Cristo está pedindo para que a gente tenha cautela. Porque esses falsos profetas não enganarão a todos. Meus irmãos, para não ser enganado por um falso profeta, tem que estar na intimidade com Deus, tem que estar 24 horas na unção do Espírito Santo, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, eu sinto que esses muitos que Jesus fala somos nós, e Ele pede para nós nesse instante cautela. Por quê? Porque esses falsos profetas vão enganar a muitos e ainda dirão que são o próprio Cristo.
Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que no original não está a palavra Cristo. A palavra Cristo já vai se encontrar nas traduções gregas. Cristo é uma palavra grega, significa o ungido, aquele que está na unção do Espírito de Deus. Amém? Profeta é aquele que diz, é aquele que traz instrução, é aquele que fala diante do povo. Instrução, meus irmãos e minhas irmãs. E agora sim, nós vamos mergulhar, após a análise dessas categorias, verdade, mentira, falsidade, nas relações pessoais, interpessoais, profissionais, institucionais. Essas categorias estão diretamente ligadas com o estado de saúde e adoecimento individual e coletivamente do ser humano. Mas em se tratando do exercício da fé em Cristo, agora nós estamos falando dos falsos profetas, os falsos instrutores. E eu não vou dar ênfase aqui, amém? Não vou dar ênfase àqueles que, se utilizando da palavra do Cristo, aguçam seus objetivos, dando ênfase ao ouro. Não. Existe culto gravado aqui na Igreja Revolucionária, no YouTube, sobre a verdadeira doutrina do dízimo, onde é desconstruída as 4 teses sobre o dízimo e é explicada onde está a doutrina do dízimo, e que a partir do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito destruiu o templo de Jerusalém, os judeus, até os dias de hoje, eles dão ofertas, mas não praticam o dízimo. Lá está a doutrina do dízimo. Mas aqui hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos à ênfase, à seriedade, à gravidade, à importância desse aviso, dessa prevenção dita pelo próprio Cristo em Mateus 24:4. Trata-se do destino da nossa alma, trata-se do destino da nossa salvação espiritual em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo aqui da seriedade, da gravidade do que está sendo conduzido por um falso profeta, porque ele não só vai tirar proveito de exercer a falsa profecia, mas também vai conduzir a nossa alma para um caminho diferente daquele do Cristo, daquele que é o próprio Cristo, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O falso profeta vai conduzir a alma de quem assim segui-lo para o descaminho, para a mentira, para a morte espiritual. Amém, igreja? Isto que estou dizendo aqui é por inspiração do Espírito de Deus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, quando em Mateus 24:4, Jesus Cristo pede para a gente se acautelar com os falsos profetas, pois eles enganarão a muitos. Nós somos esses muitos que podemos estar sendo enganados pelos falsos profetas, que encaminharão as almas para o descaminho, para a mentira e para a morte espiritual. Enquanto que o Cristo,
enquanto que o profeta verdadeiro, ele fala em nome do Cristo e ele pode ser reconhecido pelos frutos. E esse profeta vai trazer as instruções de nosso Senhor Jesus Cristo, e essas instruções vão direcionar as almas para o caminho que é o Cristo, para a verdade que é o Cristo, para a vida que é o Cristo. Amém, igreja? E é nesse sentido que hoje, com muita alegria, com muito amor, com muito respeito, nós estamos nos direcionando para mais a finalização do culto na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, a Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Quem quiser fazer uma oferta, procure alguém de sua família, da rua onde você mora, alguma instituição de caridade e faça sua oferta. Vamos agora fazer a oração final, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê luz, que nos dê força, que nos dê amor em nosso coração, para que possamos agradecer pela vida, para que possamos louvar a Deus, para que possamos nos fortalecer, andar nesta terra de cabeça erguida, por sermos filhos de Deus, herdeiro do reino de Deus, por termos dentro de nós as sementes do reino de Deus, e pedimos a Deus que caia chuva, água viva nessas sementes, para que sejamos uma árvore viva de Deus e possamos dar bons frutos. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos que tua força, que tua luz, que teu poder desça sobre todos nós. Onde estivermos, dentro de nosso coração, nas escolas, nos hospitais, nas cidades, na zona rural, nos presídios, nas casas de tratamento da saúde mental, em qualquer lugar. Pedimos tua bênção e proteção para todos nós, para nossos familiares e amigos. Ilumina a nossa vida profissional, para que possamos contribuir com o desenvolvimento da sociedade, para que possamos contribuir de maneira inteligente, de maneira respeitosa, com honestidade, com verdade, na empresa que trabalhamos, para que possamos, de maneira consciente e firme, lutar por melhores condições de trabalho, para que possamos sentir a força da dignidade como trabalhador, como trabalhadora, para que possamos nos desenvolver como pessoa, como ser humano e espiritualmente. Que cresça em nós a fé, que cresça em nós a esperança e que cresça em nós de maneira grande o amor. Que a tua luz seja conosco, que os nossos olhos sejam a expressão da luz, da verdade, que as nossas mãos sejam a extensão dos teus braços, Senhor Jesus, que o nosso coração seja teu, repleto de amor e paz, e que possamos ser homens e mulheres com dignidade, com alegria, que possamos viver nesta terra com gosto, com satisfação. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, desejamos a todos um excelente final de semana com suas famílias, que cada um de nós possamos viver em harmonia, com alegria, passear com nossos familiares
e sentir a presença de Deus dentro de nós, na nossa casa, na nossa rua, na nossa sociedade como um todo. Amém? Um abraço, fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.